localizado ao longo da BR-163, entre Sinop e Santarém, existe um posto de gasolina que, para muitos frentistas, é palco de encontros inexplicáveis. Conhecido entre os trabalhadores como Posto 13, apesar de seu nome oficial não ter relação com esse número, o local ganhou essa alcunha em função das inúmeras histórias assustadoras contadas pelos que trabalham ou já passaram por ali. Os relatos variam, mas quase todos concordam que algo muito estranho acontece naquele posto durante a madrugada. O frentista mais antigo do local, José Ricardo, trabalha no posto há mais de 15 anos. Segundo ele, tudo começou em uma noite tranquila, quando um caminhoneiro parou no posto por volta das 2 da manhã. José, acostumado a atender motoristas a essa hora, logo se aproximou para ajudar com o abastecimento. Ao terminar de encher o tanque, ele foi até a cabine do caminhão para cobrar, mas estranhou o motorista. Um homem de aparência envelhecida, com olhos fundos e pele muito pálida. O caminhoneiro pagou o valor exato, sem dizer uma única palavra. José disse: "Boa viagem", mas o homem apenas assentiu levemente com a cabeça. Minutos depois, o caminhão desapareceu na escuridão da estrada. Até aí, parecia apenas uma noite comum. Porém, alguns dias depois, outro caminhoneiro que parou para abastecer contou uma história estranha. Ele disse ter visto um caminhão similar abandonado alguns quilômetros adiante, totalmente destruído em um acidente. O motorista, segundo ele, estava irreconhecível. José, ao ouvir isso, começou a desconfiar que o caminhoneiro solitário que ele havia atendido poderia ter sido o mesmo do acidente, ou pelo menos o que restou dele. Mais tarde, ele descobriria que o motorista envolvido naquele acidente estava morto há meses. Algum tempo depois, foi a vez de Marlene, uma frentista que havia começado a trabalhar há pouco tempo, passar por um episódio assustador. Por volta das 3 da manhã, uma senhora idosa, vestida com um longo vestido branco, apareceu no posto. Marlene estranhou a presença dela, já que não havia chegado nem saído qualquer veículo. A mulher pediu um copo de água e se afastou para sentar-se em um dos bancos de concreto, próximos à entrada do posto. Marlene foi até a conveniência e trouxe a água, mas, ao retornar, a mulher havia desaparecido. Curiosa e um pouco assustada, Marlene deu a volta pelo posto, mas não encontrou ninguém. Dias depois, Marlene descobriu com José que, há muitos anos, uma mulher havia sido atropelada enquanto caminhava pela estrada próximo ao posto. Os relatos dizem que ela usava um vestido branco e que seu corpo foi encontrado na beira da pista, muito próximo ao local onde Marlene havia visto a estranha visitante. Os relatos sobrenaturais não pararam por aí. Diversos frentistas que passaram pelo posto 13 contam ouvir vozes sussurrando ou chamando seus nomes, mesmo quando estão absolutamente sozinhos no turno da madrugada. Às vezes, barulhos de passos ressoam entre as bombas de combustível e as luzes piscam sem qualquer motivo aparente, apesar de as instalações elétricas serem verificadas com frequência. Pedro, um jovem frentista que trabalhava no posto há poucos meses, também passou por uma experiência perturbadora. Ele conta que, em uma noite particularmente deserta, ouviu uma voz fraca chamando por ele. "Pedro! Pedro!" Assustado, ele tentou ignorar, mas a voz continuava a chamá-lo. Ele resolveu ir até o fundo do posto, onde vinha o som, mas não encontrou ninguém. Assim que voltou para a área das bombas, viu de relance uma figura escura, imóvel, parada na beira da estrada, olhando fixamente para ele. Quando ele piscou, a figura desapareceu. Com o coração disparado, ele voltou para dentro da conveniência e passou o resto da noite em silêncio, apenas esperando o turno terminar. Alguns motoristas que param no posto 13 também compartilham histórias. Um dos relatos mais comuns vem dos caminhoneiros que estacionam para descansar. Eles dizem que, de tempos em tempos, avistam 3 figuras caminhando em fila indiana pelo acostamento da BR-163. Eles as descrevem como sombras altas, andando lentamente, sem fazer som algum,
e sempre se afastando em direção à escuridão da estrada. Aqueles que tentam seguir com o olhar dizem que, em poucos segundos, as figuras desaparecem. Alguns desses motoristas afirmam ter visto as figuras próximas à entrada do posto, caminhando ao lado das bombas e sumindo entre as sombras das árvores próximas. Recentemente, houve uma nova história, que só reforça a fama do posto 13. Uma madrugada, já quase amanhecendo, José notou que a quantidade de gasolina disponível estava muito menor do que deveria estar. Pensando que alguém havia roubado combustível, ele revisou as câmeras de segurança. No entanto, ao assistir ao vídeo, ele viu algo inexplicável. As bombas de combustível eram acionadas sozinhas, como se estivessem abastecendo veículos invisíveis. As gravações mostravam que durante algumas horas, as bombas funcionaram sem que ninguém estivesse por perto. Isso aconteceu por diversas noites, sempre entre 3 e 4 da manhã. As imagens foram revisadas por várias pessoas e a empresa até chamou técnicos para avaliar, mas nenhuma explicação foi encontrada para o fenômeno. O posto 13 continua operando até hoje, mas as histórias sobrenaturais só aumentam. Aqueles que trabalham ali ou frequentam o local regularmente relatam uma sensação de desconforto e estranheza, especialmente durante a madrugada. Para alguns, são apenas histórias, mas para outros, que viram e ouviram coisas inexplicáveis, o posto 13 é muito mais do que um simples posto de gasolina na BR-163. Essas experiências deixam uma lição aos que passam por lá. Na escuridão de uma estrada deserta, algumas presenças podem não ser apenas imaginárias, e alguns fantasmas do passado parecem não ter encontrado paz, nem mesmo na vastidão da rodovia. Ricardo sempre foi um homem prático, cético em relação ao sobrenatural. Mas seu trabalho como segurança noturno em um posto de gasolina à beira de uma estrada deserta o colocou frente a frente com eventos difíceis de explicar. O posto em que ele trabalhava ficava em um trecho pouco movimentado de uma rodovia do interior de Minas Gerais, em um ponto onde era raro ver mais de 2 ou 3 veículos durante a madrugada. Os colegas mais antigos já comentavam sobre estranhos acontecimentos, mas ele sempre encarou como meras lendas de beira de estrada, até que experimentou ele mesmo. Ricardo já estava acostumado a passar noites sozinho na vigia do posto, mas certa madrugada, por volta das 2h30, ele notou algo incomum. Uma figura parada do outro lado da estrada, imóvel e em completa escuridão. Inicialmente, achou que fosse um caminhoneiro precisando de ajuda, mas algo na figura parecia errado. Não se movia e não tinha características visíveis. Parecia mais uma sombra sem rosto. Após alguns minutos de espera, ele resolveu usar a lanterna para enxergar melhor. No momento em que a luz o alcançou, a figura desapareceu de vista, como se nunca estivesse ali. Perturbado, ele pensou que fosse uma ilusão causada pelo cansaço. Mas aquilo marcou o início de uma série de eventos assustadores. Uma noite, por volta das 3 da manhã, ele estava sentado em sua cabine de vigilância quando ouviu um leve bater de portas vindo da área dos banheiros. Estranhou, pois estava sozinho no turno e não havia movimento. Pegou sua lanterna e foi checar. Ao se aproximar, escutou um leve murmúrio vindo do banheiro feminino, como se alguém estivesse chorando. Pensando que alguém pudesse estar precisando de ajuda, Ricardo entrou e chamou, mas não obteve resposta. O som parou e ele teve a impressão de que alguém estava ali, escondido em um dos boxes. Verificou cada um deles e, para sua surpresa, não havia ninguém. A sensação de que havia algo estranho se intensificou, mas ele continuou o turno, acreditando que estivesse imaginando coisas. No entanto, alguns dias depois, um frentista contou a ele sobre uma história antiga, de uma mulher que havia desaparecido nas redondezas do posto há muitos anos.
Diziam que ela foi vista pela última vez entrando no banheiro feminino, em uma noite escura, e nunca mais saiu de lá. Ricardo tentou não pensar muito sobre o assunto, mas o som do choro parecia ainda ecoar em sua mente. Outro fenômeno que Ricardo e outros frentistas noturnos relataram observar eram figuras que pareciam caminhoneiros, mas que nunca interagiam com ninguém e surgiam apenas em condições específicas. Certo dia, um caminhoneiro parou para abastecer e comentou sobre companheiros de estrada que ele sempre via, parados ao lado da bomba de diesel e olhando fixamente para os veículos que passavam. Dizem que esses caminhoneiros sombras surgem de tempos em tempos sem nunca falar ou fazer nada, apenas observando. Uma madrugada, Ricardo avistou essas figuras. 2 sombras imóveis, paradas perto da bomba de diesel, exatamente onde o caminhoneiro havia descrito. Ele tentou se aproximar, mas as sombras desapareceram assim que ele piscou. Inquieto, passou o resto da noite olhando em volta, tentando entender se aquilo era real ou apenas mais uma lenda local que parecia ganhar vida diante dele. Em outra ocasião, Ricardo estava fazendo sua ronda noturna quando ouviu um grito estridente vindo da direção da estrada. Parecia um grito humano de desespero, mas a estrada estava completamente vazia. Mesmo hesitante, ele correu até o acostamento e iluminou a área com sua lanterna. Não havia ninguém. No dia seguinte, comentou sobre o incidente com um caminhoneiro mais experiente que passava regularmente pelo posto. O homem lhe contou que aquele grito era comum entre motoristas noturnos que passavam por ali. Acreditava-se que ele vinha de uma jovem que morreu atropelada muitos anos atrás, naquele mesmo trecho. A história era conhecida entre os viajantes, que diziam que ela ainda gritava à noite, como se estivesse revivendo seus últimos momentos. Ricardo também relata sombras que pareciam espreitá-lo, principalmente nas noites mais silenciosas, em que tudo ao redor parecia morto e ele podia ouvir até mesmo o zumbido dos insetos. De vez em quando, via uma figura no canto de sua visão ou sentia uma presença logo atrás de si. Em uma dessas noites, teve a impressão de que alguém o estava observando da janela do escritório do posto. Quando olhou para trás, viu claramente o reflexo de uma sombra no vidro, mas ao girar a cabeça, não havia ninguém. Essas sombras começaram a aparecer mais frequentemente, especialmente nas madrugadas solitárias e sem movimento. A sensação de que estava sempre sendo vigiado o deixava em constante alerta, e Ricardo passou a se sentir cada vez mais desconfortável durante o turno noturno. O que realmente marcou Ricardo foi um episódio de uma noite de sexta-feira. Um caminhão velho, que ninguém havia visto chegar, estava estacionado ao lado da bomba de diesel, como se aguardasse para ser abastecido. Ricardo esperou por algum tempo, mas não viu o motorista descer. Quando finalmente se aproximou para ver o que estava acontecendo, notou que a cabine do caminhão estava vazia. O caminhão estava ali, ligado, mas não havia sinal do motorista. Tentou entrar em contato com os responsáveis pela rota, mas ninguém reconhecia o veículo. Minutos depois, ao desviar o olhar por um segundo, o caminhão simplesmente desapareceu. Esses eventos no posto de gasolina ao longo da estrada deserta deixaram Ricardo marcado. Ele continuou a trabalhar lá por mais alguns meses, mas sempre com o pé atrás, vigilante para não ser surpreendido por mais nenhuma presença sobrenatural. As histórias continuaram, e os frentistas mais novos também passaram a compartilhar suas próprias experiências estranhas, reforçando a ideia de que aquele posto, especialmente durante as madrugadas solitárias, parecia ser assombrado por sombras e figuras que ninguém conseguia entender.